Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital e todas as nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves Entrevista, líder de audiência na TV local, hein? Sem falsa modéstia. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia sempre com a gente. Você que joga no nosso time, um forte abraço. Recebendo hoje com grande prazer, enorme satisfação, a doutora Mariana Borges Firmo, ela que é médica, cirurgiã vascular, de alto renome, angiologista, está nos honrando com a sua presença. Bem-vinda, doutora Mariana. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ok, e vamos tratar sobre o tema hoje, trombose nas pernas, doutora Mariana. O que é trombose? Nossa, trombose, eu acho que a cada 10 pessoas têm dúvidas sobre o tema. É um tema bem recorrente no dia a dia, na rotina médica. Mas em termos assim práticos, o que a gente pode definir como trombose? É um coágulo que se forma na circulação, né? E aí é interessante falar que nós temos dois sistemas circulatórios, primordialmente, né? Nós temos o sistema de ida, que é o sistema arterial, e o sistema de volta, que é o sistema venoso. E ambos podem sofrer trombose. Então a gente tem uma trombose arterial e temos tromboses venosas, que são bem diferentes entre si. E o grande público acaba confundindo essas duas coisas. Mas, resumidamente, trombose é um coágulo que se forma ou no sistema arterial ou no sistema venoso. E no caso aqui nas pernas, a trombose só ocorre nas pernas ou em todo o corpo pode ser? Pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer no coração, pode acontecer no rim, no fígado, no pulmão, no cérebro, nas artérias do pescoço, que são as carótidas, nas pernas, no intestino. Então, a trombose pode acontecer em qualquer órgão do organismo, tá? Hoje o tema a gente falando sobre trombose nas pernas, que pode ser tanto arterial quanto venoso. O mais comum é a trombose venosa, tá? E quais os riscos da trombose nas pernas? Olha, são diversos. Dependendo de qual sistema é acometido, a gente tem os riscos para cada um. As tromboses arteriais podem evoluir para amputação, porque aquele membro para de ter uma irrigação, para de chegar o fluxo arterial e aquele membro pode necrosar, ele pode morrer. Então, uma trombose arterial pode evoluir para uma amputação, uma perda do membro. Já a trombose venosa, que é a trombose do sistema de volta, que as veias elas saem dos pés e vão para o coração. E as artérias saem do coração e vão para os pés, né? Então a trombose venosa ela pode evoluir com uma embolia pulmonar, que é a complicação mais temida e ela é potencialmente fatal. Que é quando aquele coágulo de sangue que está na perna, ele se desprende e ele vai para dentro do pulmão, entupindo as artérias do pulmão, dificultando a oxigenação. Então aí a pessoa evolui para uma insuficiência respiratória. Então a principal e mais temida complicação seria a embolia pulmonar, que é potencialmente fatal. Ok. E tem uma pergunta de uma telespectadora, ficou sabendo que a doutora viria no programa, né? Sobre salto provoca trombose? Não provoca trombose. Isso é um mito. Salto tem as suas contraindicações, que vai mais para o cunho ortopédico do que propriamente dito da circulação, mas salto não causa trombose, né? Esse é um estigma que a mulher tem, que não pode usar salto, que vai ter varizes, que vai ter trombose, isso é mentira, tá? É só ver o calçado que eu estou usando, né? Então, habitualmente eu uso salto todos os dias para trabalhar e nunca tive trombose, não tenho varizes. Então, salto não causa trombose, é um mito. Olha aí, tá vendo? E tem mais um comentário assim que sempre é feito, né? Uma dúvida, até sobre viagem de avião provoca trombose? Pode dar trombose? Excelente pergunta. Existe uma doença chamada síndrome da classe econômica. Então, quando a gente vai fazer viagens longas de avião e vai na classe econômica, é que o seu joelho fica bem na poltrona da frente, você tem um espaço muito pequeno e aí você pode evoluir por uma trombose. Então, quando você faz uma viagem de avião longa, numa classe econômica, vai permanecer um período longo naquela mesma posição, existe o risco da trombose. Basicamente por dois motivos. Pela imobilidade, porque você não consegue se movimentar muito, a poltrona é pequenininha, e pela variação de altitude e de pressão, né? Então esses dois fatores podem combinar com uma trombose. Existe o risco para viagens longas. O que fazer para prevenir dentro do avião ali? Tem como fazer alguma coisa? Tem como fazer antes, durante e depois. Então, o meu conselho é que antes da viagem
você procure um médico, preferencialmente um cirurgião vascular, exponha sobre essa viagem, ele vai examinar a sua perna, vai ver como está a sua circulação, porque existem pacientes de baixo risco, médio risco e alto risco, e para cada um deles é uma conduta. Então, se você tem alto risco, às vezes é até necessário usar uma medicação, uma injeção, até mesmo comprimido por boca, para evitar essa trombose. Mas existe formas de se prevenir durante o voo. Então, qual que é o meu conselho? Que você caminhe. A cada 1 hora, 40 minutos, levanta, dá uma volta no corredor do avião, vai até o banheiro, não permaneça longos períodos na mesma posição. Mas idealmente seria que você passasse por uma avaliação para ver qual que é a sua real condição circulatória, porque às vezes é até necessário tomar medicação. E para você que parou no 22 agora, no canal 41, HD Digital, estamos recebendo a doutora Mariana Borges Firmo, ela que é médica, cirurgiã vascular e angiologista, falando desta feita sobre trombose nas pernas, ok? E vamos seguir aqui. Doutora Mariana, a trombose, ela tem algum grau de hereditariedade? Ou ela é hereditária? Existem algumas tromboses que podem ter a característica hereditária, né? Esse grupo de doenças recebe o nome de trombofilias, que são doenças congênitas, ou seja, você já nasce com essas características, e hereditárias, que passa de pai para filho. Então, se seus pais, sua mãe já teve trombose, se sua mãe já teve abortamentos de repetição espontâneos, você tem o risco de ter essa alteração genética e propicia você ter uma facilidade maior de ter trombose. Então, trombose pode ser hereditário, sim. E aí, não tem o que fazer, é só cuidar, tratar. Tenho que fazer, sim. Tem? Tenho que fazer. Existem algumas trombofilias, né, que são familiares, né, e algumas mulheres da família podem desenvolver, que estão associadas com abortamento, por exemplo, trombose nas pernas, que podem ser controladas perfeitamente. A mulher, o homem pode ter uma vida completamente normal, sem nenhum tipo de restrição, e pode evoluir o resto da vida sem ter nenhuma trombose. Então, existe tratamento, tanto medicamentoso quanto mudança no estilo de vida, uso de meias. Existem várias possibilidades que podem ser feitas nesse caso. Ok, para finalizar então, uma pergunta sobre a trombose, ela pode matar? Trombose é uma doença séria, não pode ser negligenciada, é uma urgência médica, né? Então, se o médico recebe um pedido de avaliação sobre um paciente com trombose, ele tem que ver imediatamente. Aconteceu coincidentemente comigo ontem, estava na minha casa jantando com a minha família, recebi uma ligação de uma suspeita de trombose. Deixei o prato na mesa da forma como estava e fui ver o paciente imediatamente, porque existe um risco de potencialidade. Quando esse coágulo se desprende e pode ir para o pulmão, existe um risco de vida. Então, trombose é uma urgência médica que precisa ser atendida prontamente. Então, existe o risco, sim, mas se for adequadamente tratado, esse risco fica bem minimizado. Ok. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, Eu que agradeço pela oportunidade. Tá, ok? Seja sempre bem-vinda. Informações importantíssimas foram passadas aqui no tema trombose nas pernas, ok? Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você de casa pela audiência, pela companhia. Siga em nossa programação, nosso conteúdo tá bem legal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.